O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 14, 18 e 19. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1:3:8. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Mateus 16, 18 a 19. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e se esforçam, se apoderam dele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Querido irmão, graça e paz. Você quer ser salvo, irmão? É só você invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer alcançar, irmão, a promessa da vida abundante? Então você precisa, irmão, os primeiros passos. Entregar sua vida para Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender verdadeiramente, perdoar, se perdoar, perdoar os outros, pedir perdão, ser batizado nas águas e estar sob o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estar com os dois pés na luz. A partir do momento que você se batiza, você passa a ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Então eu estou deixando um ensino aqui sobre as portas abertas para as entradas dos demônios. E então vou complementar esse ensino com as práticas abomináveis que estão na palavra de Deus e que vai atrair os demônios para a sua vida. E aí ele vem para matar, roubar, destruir. Sua vida vai ser uma vida de destruição, porque você está abrindo as portas para Satanás e os seus demônios. Uma das práticas abomináveis que estão na palavra de Deus, que vai atrair os demônios para a sua vida, são as práticas sexuais, tais como prostituição, impureza, lascívia, fornicação, homossexualismo, incesto, bestialidade, adultério. Veja o que diz em Levítico 18, 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é, nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Levítico 20, versículo 3. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santuário. Deuterônimo 22:5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuterônimo 22:5. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a ourela de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Jeremias 13:27. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás? Até quando ainda?
Isso aqui é sobre o pecado de prostituição espiritual. É a mesma coisa de prostituição sexual, impureza, que é a mesma coisa de idolatria. Deus equipara o pecado de prostituição espiritual, que é a idolatria, adorar imagens, levantar altares de imagens, adorar deuses falsos que não são deuses, são demônios, a prostituição. Então você vai atrair demônios aí para a sua vida e para a sua descendência. Isso inclui praticar adoração, possuir objetos, qualquer tipo de objetos, cultuar as imagens, fabricar ou financiar, admirar, participar, dar de presente, vender, tudo. Toda essa prática abominável vai atrair demônio para a sua vida. Uma outra prática abominável a Deus é a feitiçaria. Em Deuteronômio 18:11 diz assim: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem queira consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Veja bem, isso inclui consultar, controle, manipular, obstinação. Isso inclui você signos, horóscopos, constelação familiar, mapa astral, búzios, tarô, rezadeiras, benzadeiras, tudo que estiver fora da palavra de Deus, isso é feitiçaria. Está ligado ao ocultismo, muitas práticas da nova era, como yoga, iridologia, acupuntura, correntes frequenciais, as músicas que as pessoas colocam para dormir com as frequências. Existem várias frequências para cada coisa, uma frequência para dormir, outra para prosperidade, cristais, tudo, irmão, que envolver, que não estiver fora da palavra de Deus e você se envolver, cultuar, adquirir, guardar, você vai abrindo as portas para os demônios entrarem. Veja o que diz em 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja bem, o maior pecado nosso é o pecado de rebelião. Não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Mas esse pecado de rebelião foi o primeiro pecado aí de Satanás, depois de Adão e Eva. E não existe um ser humano na face da terra que não seja um rebelde. Então, o primeiro pecado que nós precisamos pedir perdão a Deus é pela rebelião. Depois da rebelião contra Deus, vem a rebelião contra os pais. Lembrando que tudo que a gente fizer contrário àquilo que os nossos pais pedem, aquilo que nossos pais nos aconselham ou mandam, porque os pais são autoridades espirituais, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos em rebelião. O único mandamento da lei de Deus que tem uma promessa é aquele que diz: honrar a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam longos na face da terra. Então, muitos jovens aí estão partindo muito cedo porque estão em rebelião contra os pais, principalmente aqueles que não falam com os pais. Então você precisa entender que seu pai pode até ter sido um monstro para você, que a culpa não foi dele, a culpa é de Satanás. É contra Satanás que você tem que se irar. Assim como eu estou irada contra Satanás, assim você tem que se irar contra Satanás. Você tem que largar o pecado e você tem que fazer guerra espiritual dentro da sua casa para salvar seu pai, sua mãe, seus irmãos. A ira que você tem que ter, irmão, é contra o pecado e contra Satanás. Não é contra seus pais, porque eles foram usados. Assim como Satanás usou meus pais para me dar, para expulsar meus irmãos de casa, assim tem muitos pais que são usados por Satanás e as pessoas não sabem. As pessoas guardam rancor, mágoas, não perdoam e mal sabem elas que elas estão se aprisionando, porque aquela raiz de iniquidade pela falta de perdão vai atrair o demônio ali para a sua vida
e vai trazer só morte, destruição e miséria. Veja o que diz 2 Reis 9:22 a respeito do pecado de feitiçaria da Jezabel, a mulher do rei Acabe. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: "A paz, Jeú." E disse ele: "Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Veja bem, o pecado de prostituição espiritual se equipara à idolatria, que se equipara à prostituição sexual. Então as consequências são enormes para a sua vida. Você vai atrair aí demônios de promiscuidade sexual de vários tipos, não somente para a tua vida, como para a vida de todos os teus filhos e filhas. Espíritos malignos de morte, destruição, prostituição e tudo quanto não presta, porque você vai estar descumprindo o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é? Amar somente a Deus, adorar somente a Deus, que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E qual é o fim? O fim é a morte. Veja o que aconteceu com a Jezabel. E Jeú veio a Jezabel, o que ouvindo Jezabel se pitou em volta dos olhos e enfeitiçou a sua cabeça. E olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: "Teve paz, Zinri, que matou a seu senhor?" E levantou ele o rosto para a janela e disse: "Quem é comigo? Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: "Lançai-a de alto a baixo." E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Assim ela foi morta, jogada da janela do palácio e atropelada pelos cavalos. É assim o fim de quem pratica a prostituição espiritual, ou a feitiçaria. Veja o que diz em Oséias 4:12. "O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus." Veja que hoje existem muitas igrejas que os pastores nada falam sobre pecados sexuais, de fornicação. Eu mesma era uma que frequentava a igreja no pecado de fornicação e ainda por cima tomava a ceia do Senhor, quando que a própria Bíblia diz que muitos já morreram, muitos estão enfermos porque estão tomando a ceia do Senhor no pecado. Veja que coisa mais séria é você andar em desobediência contra a palavra de Deus, confiar naquilo que o homem prega dentro da igreja, quando na verdade você só vai ser liberto, sua terra só vai ser sarada depois que você verdadeiramente se alimentar da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que meu povo sofre, perece, porque lhe falta conhecimento. Você não pode confiar no homem, irmão. Maldito o homem que confia no homem. Outra abominação para Deus, outra prática abominável é a necromancia. Consultar os mortos, comunicar-se com os mortos, consultar espíritos familiares, espiritismo, constelação familiar. Tudo isso aí vai abrir porta para os demônios entrarem na sua vida. A Bíblia diz que o diabo ele se disfarça de espírito de luz para enganar aquelas pessoas que não querem, que não têm amor à verdade de Deus. Porque quando a gente tem amor à verdade de Deus, Ele não nos deixa confundidos, Ele não nos deixa enganados. Eu, no início do meu processo de libertação, eu fui parar numa sessão de constelação familiar, já pedi perdão a Deus por isso. Antes, uma amiga tinha me chamado do trabalho para ir no espiritismo. Eu marquei e não deu certo, porque Deus não permitiu. Eu estava em busca de respostas para a minha vida, para a vida da minha família, dos pecados que se repetiam, das iniquidades, das maldições. Só que eu estava batendo em portas erradas, irmão, porque o diabo ele vai fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que quem procura, acha. Então, eu cheguei ao verdadeiro ensino porque Deus me conduziu a isso, porque Ele viu meu coração.
Então, verdadeiramente, há muitas pessoas enganadas que estão buscando cura de problemas psicológicos, de problemas emocionais, feridas nas almas, de problemas físicos, doenças, enfermidades no ocultismo. Na acupuntura, eu vou deixar depois aqui um testemunho de um médico que trabalhava com acupuntura e como estava a vida dele. A acupuntura, você precisa entender que ela é ligada à medicina chinesa. A medicina chinesa, ela tem um pé aí nesse budismo, nessas religiões falsas orientais. Vai atrair um mal para a sua vida. Quando eu comecei a fazer acupuntura, naqueles pontos que eles chamam de pontos dos chakras, que eles chamam, a minha situação da doença, que eu estava com problema urinário, piorou. Cada sessão que eu ia, eu ficava pior. Eu também me submeti a tratamento com correntes. Não sei se você já ouviu falar. Existe uma corrente para cada doença. Esse método aí, científico, ele foi desenvolvido por uma mulher chamada Hilda, que ela disse que curou muitas pessoas com essas correntes. Eu cheguei a comprar um aparelho para fazer as correntes em casa. Eu levava esse aparelho para o trabalho. Esse aparelho foi caro, porque esse tratamento é caro, de correntes frequenciais. Cada vez a minha situação ficava pior. Cada vez eu dormia menos. Cada vez o meu problema das dores aumentavam. Cada vez o meu corpo estava mais cheio de herpes, furúnculos. Cada vez o meu problema urinário piorava ainda mais. Então, irmão, não se deixe enganar. O que verdadeiramente vai te curar é Jesus e a sua palavra. Assim foi comigo. À medida que você vai se alimentando da palavra de Deus, ela realmente é cura para os seus ossos e saúde. Ela é cura, ela é saúde, ela é vida. É ela que vai ali entrar nos ossos, nas medulas, no sangue. Para você ter uma ideia, tem 1 ano e meio que eu não vou ao médico e eu não fiz mais nada. Minha rotina continua a mesma. Todas as minhas enfermidades desapareceram. Ou seja, Jesus e a sua palavra foi a minha cura. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Ou seja, irmão, você está no engano. Uma pessoa que morre, ela não volta. Ou a alma dela está padecendo no lago do fogo de enxofre, ou está lá no céu. Na Bíblia não tem lugar nenhum onde fala de mortos que voltaram. Então você está sendo enganado, irmão, por Satanás. Você está sentando na mesa com os demônios. Isso vai trazer muitas consequências espirituais para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Eu tenho uma amiga no trabalho, que é essa que me chamou para ir para a sessão de espiritismo. Você precisa ver como é que está a vida dela. E quanto mais a vida dela fica assim, mais ela vai. E eu conheci uma outra que também estava no espiritismo, e me chamou certa vez. Ela disse assim, quando ela passa 2 semanas sem ir para o espiritismo, a vida dela começa toda a andar para trás. Então você vira escravo, porque eles dizem assim, você precisa servir. E eles também enganam as pessoas com aquelas obras mortas. Eles ajudam velhos, idosos, orfanatos, achando que vão comprar o favor de Deus e a salvação. Sendo que a salvação é somente através do nosso Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ninguém verá a Deus ou chegará a Deus se não for através do Jesus Cristo, o nosso Salvador, e confessá-lo e reconhecê-lo que ele é o Filho de Deus e que foi para a cruz pelo perdão dos nossos pecados. Irmão, não se engane, só há um caminho para você chegar até Deus. Se chama o seu Filho, Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O pão que mata a fome e a água que vai matar a sua sede. A prática abominável é a inimizade e porfia, que está ligada ao pecado de rebeldia, murmuração e contendas. Veja o que diz em Gálatas 5:19-20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São as obras da carne: iras, pelejas, dissensões, ódio, raiva, espírito de violência, homicídio. Veja o que diz em Deuteronômio 27 e 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Então, todos os pecados das obras da carne, aqui especificados por Paulo, são abomináveis, são práticas abomináveis. Você vai atrair para cada área dessa diversos tipos de demônios, não só para a sua vida, mas para a vida da sua geração. Aí facção, inveja, ciúmes, divisões, partidos, bebedice, orgias, glutonarias, drogas, compulsão alimentar, vícios de todos os tipos. Uma outra prática também que aí está fora do controle das pessoas são os traumas. Muitas vezes você sofre um acidente, às vezes você fica preso no elevador e ali um espírito ali de medo entra na sua vida. A partir daquele momento você começa a ter medo de coisas. Muitas vezes quando você perde um ente querido, tem um demônio ali que estava na vida dele, que sai, você tem um choque ali, um trauma emocional, sai ali daquela vida e entra na sua. Ou às vezes até mesmo um acidente, como a caso de morte, são perdas não resolvidas, você fica ali com uma ferida, com uma raiz de iniquidade. Muitas vezes pessoas, quando perdem um ente querido, elas se revoltam contra Deus, começam a perguntar: Deus, mas por quê? Por que eu? E em vez de elas se aproximarem de Deus, elas se afastam de Deus. Problemas intrauterinos, como a rejeição, prostituição, drogas, adultério. Muitas vezes essas raízes de iniquidades, elas já se instalam ali mesmo no ventre. Já nasce ali com aquele demônio ali, principalmente aquele de rejeição. Eu vi isso na minha própria família, onde a minha mãe, ela chegava a bater nos filhos, mesmo eles dentro da barriga, ainda não tinham nem nascido. Só que não era minha mãe, né? Minha mãe, ela era dominada pelo espírito de Jezabel e ela que comandava a casa, ela mandava no meu pai, e quando ela não conseguiu o que ela queria, ela ameaçava o meu pai, colocar água quente no ouvido, com facas, jogava as panelas de comida em cima dele. Uma vez ela ameaçou com um revólver carregado. Nós éramos todos pequenos, 12 filhos. Começamos a gritar. Até hoje eu tenho as palavras dela na minha cabeça. Ela dizia: coloca a cabeça aí, condenado. Ela só chamava meu pai de condenado. Coloca a cabeça aí, condenado, para você ver se eu não vou acabar com a tua vida. E a gente começou a gritar para o nosso pai desaparecer. Nosso pai assim correu para trás da casa e a arma estava armada, porque estava carregada, porque essa arma ficava escondida assim atrás da porta. E aí depois disso meu pai sumiu com essa arma. Terror, como você vai sofrer assaltos, sequestros, castigos excessivos, aqueles pais que castigam os filhos com muito rigor. Há uma situação de duas moças que eram gêmeas, elas eram terrivelmente maltratadas pelos pais, eles prendiam muito elas dentro de casa. Quando saíam para trabalhar, acho que a mãe não tinha com quem deixar e desde pequena deixavam elas trancadas dentro de casa. E isso aí é uma forma de agressão. Então essas meninas, depois de grandes, elas desenvolveram a síndrome do pânico. Ela é uma doença muito séria, é tratada com psicotrópicos, com psiquiatras, quando na verdade a pessoa precisa de libertação. Aqueles demônios, eles se instalaram ali na época que aquelas meninas ficavam ali presas dentro de casa. E você vê hoje quantas crianças estão dentro de casa sozinhas, porque os pais precisam trabalhar. Então, os demônios ali, elas foram libertas daquele cativeiro ali, ficaram livres daqueles remédios, depois que passaram por um processo de libertação, e aqueles espíritos malignos ali,
eles foram expulsos em nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente sofre esses traumas, independe, né, da nossa vontade, porque aí são circunstâncias permitidas pelo próprio Deus, nós não sabemos porquê, mas geralmente quase sempre nesses traumas, mortes, acidentes graves, assalto, essas coisas todas, ali você vai ser contaminada, ou você vai abrir uma porta, por mais que você não queira, para um espírito maligno ali entrar na sua vida e permanecer. E até que a pessoa descubra, é muito difícil, porque ela só vai descobrir se ela verdadeiramente entrar com os dois pés no reino de Deus, no reino de Jesus, e buscar a verdade, né? Assim como eu fui, porque eu estava batendo em várias portas, mas em portas erradas, porque Satanás ele faz exatamente isso. Você vai procurar respostas para a sua vida no ocultismo, e aí, como a própria palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Uma outra prática abominável é a possessividade. Na possessividade, aí a ligação de almas, dependência, controle, passividade. Aí há brigas, contendas. A mulher se acha dona do marido, o marido se acha dono da mulher. Aí há ciúmes e há muitas contendas dentro de casa. Isso aí atrai demônios, não somente para a vida dos pais, como para aquela família toda. Jogos de azar também, todo tipo de jogo como fonte de lucro, cassino, jogo do bicho, baralhos, todo tipo de jogo você vai estar ali atraindo demônio, principalmente um demônio migrador. Sua vida financeira não vai prosperar, tudo que você tenta investir, nada progride, tudo vai para trás, tudo morre. Uma outra prática também, é uma prática abominável, é a paixão, porque a paixão ela está ligada à carne, a paixão ela nos cega, há um ligamento ali, uma ligação de almas, onde as pessoas elas perdem a identidade, elas começam a viver a vida daquela outra pessoa, elas nessa ligação de alma, sua alma é fragmentada, pedaços da alma da pessoa ficam em você, e pedaço da alma sua fica naquela pessoa. Você passa a ter os trejeitos daquela pessoa. Eu vi isso na minha vida. Eu namorava esse cara há quase 4 anos e a gente estava o tempo inteiro junto. Eu abandonava minha filha sozinha em casa, vivia em cima das montanhas, fazendo trilha com ele, fumando maconha, fazendo as coisas erradas. E muitas vezes eu me via assim, falando gírias que ele falava, agindo como ele falava. E você se torna um só, né? Porque na fornicação, você vira um só com a pessoa. Então, o que aquela pessoa tiver ali de ruim, ela vai passar para você. E você vê muitas pessoas aí que terminam um relacionamento. Depois desse relacionamento, elas não conseguem mais ninguém. Elas falam assim, eu tenho o dedo podre. Porque só se aproxima de mim homens ruins. Eu escutava muitas minhas amigas falarem isso. E realmente você vai atrair os mesmos demônios que estavam na vida daquela pessoa, eles ficaram ali com você. Você vai atrair uma pessoa igual àquela, ou até mesmo pior do que aquela. Você não vai parar em relacionamento nenhum, porque o único relacionamento que tem a proteção divina é o casamento. Então você vai casar com um, daqui a pouco você vai separar. Casar não, juntar, né? Você vai juntar, daqui a pouco você vai separar. Vai acabar o amor, o companheirismo. A primeira coisa que acaba, na verdade, é a atração sexual. O diabo, ele é estrategista, né? Então, ele age nessa vida sexual das pessoas, que as pessoas nem percebem. Porque a primeira coisa que ele vai ali colocar é um demônio ali na tua cama. E a mulher vira uma geladeira. O homem já não procura a mulher mais para nada. E aí eles dizem, a relação tá ruim, vamos partir para outra. Isso aí você vê nitidamente nesses meios aí artísticos, nem só no meios artísticos, né? Mas aqui, até dentro da igreja mesmo. A pessoa, ela separou, ela tá com outro, daqui a pouco ela separa, daqui a pouco tá com outro. E é um pior do que o outro, e você não consegue entender. E aí o homem e a mulher, você vê hoje, as pessoas já velhas, acabadas,
passaram de mão em mão e sozinhas. Não conseguem arrumar ninguém. O que você vê assim de mulheres e homens sozinhos na vida, quando que a palavra de Deus diz que não é bom que o homem ou a mulher fique sozinho, né? Ele fala o homem, mas isso se estende a qualquer ser humano. Ele não fez o ser humano para viver sozinho. Ele fez o ser humano para constituir família. O homem e a mulher, multiplicai-vos, para crescer e multiplicai-vos. O sexo é de Deus, mas o sexo debaixo da proteção de Deus. Porque o sexo carnal, a paixão, ela é um laço de Satanás para as nossas vidas. Quando a gente cair nesse laço, a gente vai estar atraindo demônios de tudo quanto é tipo ali, não somente para a nossa vida. Você pode reparar nessas mães solteiras. As filhas logo em seguida, bem jovens, com 15 anos ainda, arrumam filhos também. As filhas não param mais, cada hora elas estão com um homem diferente. Levam para dentro de casa e é um demônio. O mesmo demônio que age ali na vida da mãe, age na vida da filha. E tudo se repete. E as pessoas acham tudo normal porque elas não conhecem o mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que o mundo espiritual você só discerne espiritualmente. E que as coisas de Deus para as pessoas que estão no mundo, na carne, parecem loucura. Realmente. Assim que eu comecei a me alimentar da palavra de Deus e conhecer essa verdade do mundo espiritual, de libertação, de demônios, tudo para mim parecia uma loucura. Mas à medida que o Espírito Santo foi me iluminando, aquilo assim foi fazendo tanto sentido para a minha vida, que eu vi assim, em cada área da minha vida, eu vi os demônios. Cada área da vida dos meus irmãos, da minha mãe, eu via cada demônio ali daquela área. É muito nítido. Se você não quiser acreditar, irmão, no mundo espiritual, é porque você tem uma fortaleza aí da mente colocada por Satanás. Então você precisa orar a Deus para que essa fortaleza da mente ela seja quebrada. E ela somente é quebrada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como uma espada. É como não é uma espada de 2 gumes. Ela que penetra até a divisão ali de ossos, medula, do corpo, do sangue. Eu digo que ela me penetrou por inteiro. Meu cérebro, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Eu ainda preciso melhorar muito a minha língua. Às vezes eu falo que não devo. E a morte e vida está no poder da língua. Deus ainda está me ensinando muitas coisas. Eu creio que eu ainda vou aprender muitas coisas. E a minha vida será edificada. E o objetivo, na verdade, quando Deus nos chama, é para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. E então, qual é o relacionamento de um pai com filho? É ir mostrando o caminho para o filho. Meu filho, esse caminho aqui está errado. Meu filho, isso aqui que você está fazendo está errado. Meu filho, conserta isso aqui. Meu filho, isso aqui que você está fazendo ou está dizendo não está correto. Deus é nosso Pai. Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí nós somos filhos adotados, né? Porque antes nós não éramos filhos, nós éramos criatura, não se engane. Quando eu descobri isso, eu fiquei assustada. Você só é filho de Deus depois que você confessa o Filho dele como seu Salvador. Depois que você entrega a sua vida para Jesus. Aí você passa a ser filho. Então você vai ter um relacionamento com Deus e através do Espírito Santo e de Jesus, você também vai aprendendo com Jesus, né? Aprender de mim que sou manso e humilde, você vai se transformando. E o objetivo final é a gente se olhar no espelho e dizer, eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Jesus, Cristo vive em mim. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou, para nos transformar. Então, continuando. Veja o que a Bíblia diz sobre paixão. O filho de Davi, Aminon, ele chegou até a adoecer para poder possuir, estuprar a meia-irmã, a própria irmã, né? A meia-irmã. A Bíblia diz assim, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Ele sabia, no fundo, que a menina era irmã dele, porque era filha de Davi com outra mulher, mas aquele espírito maligno ali, de paixão, despertou a lascívia nele e ele enganou o próprio pai e pediu para a irmã levar uma sopa para ele no quarto. Depois que estavam os dois lá sozinhos, ele foi, estuprou, abusou a própria irmã. E a Bíblia diz que quando ele terminou,
aquela paixão desapareceu. Ele ficou com raiva da própria irmã. Veja como o diabo é sujo. Porém, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. Veja, ele sentia amor por ela, só que na verdade não era amor, era paixão. E depois que ele a possuiu, a forçou, ele ficou enojado dela e expulsou ela ali do quarto como se fosse uma vagabunda, vamos dizer assim. Por quê? Ele foi tomado pelo espírito de lascívia, um espírito de paixão. Então a paixão, ela é carnal, ela é do diabo. Agora o amor não, o amor vem de Deus. Por isso que nós devemos esperar em Deus a pessoa certa. Porque se você se deixar vencer pela carne, dominar pela carne e entrar nesses relacionamentos de fornicação, você vai estar cavando a sua própria cova. Você vai morrer sozinho, doente e cheio de demônio. Isso ainda vai para o lago de fogo de enxofre, porque os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então também na fornicação há uma ligação de alma. E você, quando entrega a sua vida para Jesus, você precisa fazer uma oração de desligamento de almas. Depois eu vou explicar como é que se faz. E você vai se desligar de cada alma daquela pessoa que você se relacionou. Você vai fazer uma lista com o nome de todas as pessoas que você praticou a fornicação. E você vai dizer: Senhor, você vai pedir perdão a Deus. E você vai falar: Senhor, eu me desligo dessa e dessa pessoa. Eu devolvo os fragmentos de alma que estão comigo e pego os meus fragmentos de volta. Eu devolvo tudo que pertence a ela. E você ora e pede a Deus para Deus te limpar das consequências do pecado, da fornicação. Porque quando a gente peca, pratica fornicação ou mesmo adultério, existem as consequências do pecado. Se você quiser saber quais são as consequências do pecado, você pesquisa sobre a vida do Davi. Depois que ele praticou o pecado de adultério, possuiu a mulher de outro homem e ainda matou esse homem para ficar com a mulher dele, a espada do Senhor não se afastou da casa de Davi. Eis o motivo pelo qual o próprio filho dele estuprou a irmã e várias outras consequências. Então, assim, o pecado Deus perdoa, mas a consequência do pecado, ela existe. Ela vai ficar. Ela vai passar de geração para geração. Então, é por isso que o pecado, irmão, é do diabo. Porque o diabo desde o início que peca. Então, nós precisamos viver em santidade, buscar a santidade. Uma outra prática abominável, aborto. O aborto, ele é um altar que você vai levantar para um principado chamado Moloque. Veja o que diz em Deuteronômio 18:10. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. É Deuteronômio 18, 9 a 11. Eu deixei o versículo mais longo, mais completo. Veja bem, o Moloque, ele era um deus falso, na verdade um demônio, no qual o povo de Israel adorava
e sacrificava os seus filhos ali no fogo. Então, quando você praticar o homicídio, tirando a própria vida de um espírito que Deus mandou para o seu ventre, você vai estar abrindo a porta para esses demônios, esse principado das trevas, e ele vai vir, ele vai causar uma destruição tão grande na tua vida. Os teus filhos, depois desse aborto, eles vão nascer num lugar contaminado, com sangue derramado no altar de Moloque. O sangue, ele é uma moeda espiritual, assim como Satanás pede sangue de galinha, de animais e até de crianças. Quando você mata uma criança que está dentro do teu ventre, você está fazendo um pacto com Moloque. Não somente você, seu marido, seu namorado, quem participou, quem foi junto, quem pagou, quem arrumou a clínica, a mãe, o pai, a amiga que sabia, tudo. Mata tudo. Mata a tua vida sentimental, tua saúde, tua vida financeira, teu casamento. Teus filhos sofrem perseguição espiritual. Teus filhos são doentes, ficam doentes. Mata geral. E então qual é o caminho? Arrependimento verdadeiro e confessar. Aqui nessa situação eu quero deixar um testemunho de uma mulher de Deus. Ela era da igreja, missionária, fazia a obra do Senhor, teve um filho. O filho foi criado nos caminhos do Senhor, um menino obediente. Ele estava mais ou menos com uns 20 e poucos anos, arrumou uma menina da igreja, iam se casar ainda virgens, não praticaram fornicação. E na véspera do casamento, o menino apareceu com uma enfermidade, um câncer nos testículos. E essa mãe começou a ficar desesperada, a perguntar a Deus por quê. O menino já estava no hospital para ser operado desse câncer. E ela buscou ajuda nessa mulher de Deus com a qual eu fiz o curso de libertação e cura. E chegou desesperada nessa mulher. E o Espírito Santo falou para essa mulher de Deus sobre aborto. Ela contou a vida dela toda, mas escondeu os abortos. E essa mulher de Deus virou para ela e falou assim: você praticou aborto? E aí ela se irritou com a mulher de Deus, foi embora e falou: eu estou falando do meu filho, eu não estou falando de mim. Então ela falou assim: você vai para casa, ora a Deus e você se arrepende dos abortos que você fez. E ela foi para casa. E ela disse que na madrugada ela recebeu uma ligação dessa mulher. Ela estava aos prantos. Ela estava desesperada. Ela estava chorando muito. E ela disse: eu me arrependo. Ela tinha feito, se eu não me engano, 8 abortos antes de se converter. Eu me arrependo. Então, depois que ela se arrependeu, elas fizeram uma oração, porque a igreja ela tem um poder de ligar e desligar. E o filho dela, que estava no hospital para ser operado do câncer, o médico fez um raio-x, um exame lá, e viu que o menino não tinha mais o tumor ali no saco. O tumor tinha desaparecido. Ou seja, era um tumor colocado por um demônio. Talvez por esse demônio Moloque. Ele é um principado das trevas. E se você matar um espírito que Deus enviou no seu ventre, ou colaborar de alguma forma, você vai estar matando uma geração. Você pode estar matando uma geração de profetas. Verdadeiramente você precisa se arrepender desse pecado. Você precisa se humilhar perante Deus, porque Ele vê o coração, irmão. Não adianta a gente querer dizer: me arrependi. Eu pratiquei vários abortos, agora eu sou uma nova pessoa, Jesus já me salvou, agora eu estou liberta. Você não está liberta, irmão. Se você verdadeiramente não estiver arrependido daquele pecado, porque Deus vê o coração, e você ter pedido a Deus também as consequências para limpar das consequências daquele pecado, que elas vão existir ali, porque você fez um pacto de sangue ali com Moloque. Então, para a sua vida andar conforme a palavra de Deus diz, em abundância, como Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Porque tem muitas pessoas hoje servindo ao Senhor, convertidas, largaram o pecado,
mas não desfruta de uma vida em abundância. Porque ainda faltam fechar portas, faltam ser libertas. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, que são batizadas em línguas, mas que estão cheias de demônios. Elas precisam de libertação. E essa libertação, quem liberta é a palavra de Deus. E nós precisamos expulsar esses espíritos malignos. Então, continuando. Uma outra prática abominável são as práticas da nova era. Isso inclui mind control, parapsicologia, sociedades secretas como as maçonarias, artes marciais, yoga, meditação transcendental, correntes frequenciais, iridologia, hipnose, várias outras técnicas que eles usam em psicologia, em tratamentos que eles dizem que são psicológicos, que na verdade é engano, na verdade é ocultismo. Uma outra prática abominável é ofertar indevidamente dinheiro sujo. Meu ex-namorado, ele praticava agiotagem. Toda vez que a gente ia para a igreja, ele ofertava com aquele dinheiro. Depois que eu conheci esse versículo, eu fiquei, meu Deus do céu, tenha misericórdia da vida dele. Veja o que diz em Deuteronômio 17:1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Ofertar dinheiro sujo também está em Deuteronômio 23:18. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Roubar nos dízimos e nas ofertas também é uma prática abominável. Sua vida financeira nunca vai prosperar se você não trazer os seus dízimos para a casa do Senhor. Veja o que diz em Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu, no início da minha conversão, eu não dava dízimo e oferta, porque eu achava que o pastor era muito rico, só andava bem, de carro conversível, vivia viajando para a Europa. Eu pensava, ele vai roubar. Mas não é isso. O dízimo, se você não der, você vai estar roubando de Deus. E se aquele homem ali de Deus roubar esses dízimos, ele vai ter que prestar contas a Deus. Não somos nós que vamos julgá-lo. Então, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará a dele. Nós precisamos entender que as promessas de Deus, Deus só vai cumprir as suas promessas na nossa vida quando nós formos obedientes. Na desobediência, a gente vai ficar andando, como aquele povo ficou ali no deserto durante 40 anos, passando no mesmo lugar e não percebiam que estavam no mesmo lugar. Então, sem obediência, não há a promessa da vida abundante. Quando nós obedecermos, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas, enquanto isso, nós vamos ficar perambulando, dando voltas no mesmo lugar por 40 anos. E vamos morrer assim. Uma outra prática abominável que vai atrair demônio para a sua vida é praticar injustiça. Veja o que diz em Deuteronômio 25:16. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 19 e 25. Balança enganosa, enganar ali nos pesos. Deuteronômio 25, 13. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Desprezar pai e mãe. Isso está em Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Se você praticar isso, desprezar o seu pai e a sua mãe,
Seja o que eles tenham feito contra você, você precisa perdoá-los. Porque caso contrário, sua vida nunca vai andar. Tudo que você fizer vai dar errado. Enquanto você não acertar as contas com seu pai, sua mãe, perdoá-los, procurar e pedir a bênção deles, né, e pedir perdão, a sua vida não vai andar, vai só para trás. Tem um relato de um rapaz que ele saiu de casa, foi morar nos Estados Unidos, começou a trabalhar lá e ele, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele nunca mais falou com os pais, nunca mais mandou notícia. Você imagina como é que não ficavam esses pais dele lá. Não foram pais ruins, mas ele simplesmente mudou de país e não falava mais com os pais. E então a vida dele dava toda errada. Ele não parava emprego. Ele já estava nos Estados Unidos lá há muitos anos. Ele nada tinha. Não tinha mulher. Tudo dava errado. Até que uma mulher de Deus falou para ele: como estão os seus pais? Quando ele falou que não falava com os pais há mais de 30 anos, aí ela falou: aí está a causa. Então, se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Porque a nossa dívida para com nossos pais é de R$1.000 e a nossa dívida com Deus, não, a dívida dos nossos pais para conosco é de R$1.000, por mais que eles tenham feito barbaridades, e a nossa vida para com Deus é de 1 milhão. Então, irmão, se você não quiser perdoar uma dívida de R$1.000, você vai deixar de ser perdoado numa dívida de 1 milhão. Veja bem. Veja bem quem é que não quer que você perdoe. O diabo. Porque quando você não perdoa, ele vai ter ali você na mão dele. Ele vai fazer gato e sapato com a sua vida. Porque você está dando a base para ele permanecer. Uma outra prática abominável, o roubo de terra. Veja o que diz em Deuteronômio 27:17. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Uma outra prática abominável também, que muitas pessoas fazem nem percebem, servir de tropeço, levar o irmão a praticar pecado, a cair no pecado, influenciar o irmão, ou até mesmo o que não seja o irmão, que não seja da igreja, que do mundo, o ímpio. Isso está em Deuteronômio 27:18-26. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Uma outra prática abominável, fazer a obra do Senhor relaxadamente. Que Deus nos livre desse pecado. Diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Agora você veja, irmão, fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Isso quer dizer o quê? Fazer a obra do Senhor pensando em enriquecer o próprio bolso. Ele será maldito. Vai atrair demônios ali de morte e destruição para a vida dele, tudo quanto não presta. Uma outra prática abominável são as práticas satânicas, como RPG, mutilação do corpo, sacrifícios humanos, músicas profanas, funk, hard rock, objetos amaldiçoados. Veja o que diz em Levítico 19:28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Então você que pratica aí mutilação do corpo, colocação de piercing, tatuagem e todo o resto, você está fazendo uma prática abominável. Você está atraindo demônios para a sua vida. Uma outra prática também, maldições hereditárias. Veja o que diz em Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí você precisa ler quais são os castigos pela desobediência.
ela está em Deuteronômio 28, 15 até 67. Aí você precisa ler tudo isso para você descobrir quais são os castigos pela desobediência. Toda vez que nós desobedecemos, nós vamos estar praticando pecado contra Deus e atraindo a maldição e a morte sobre as nossas vidas, consequentemente, os demônios. Então, a própria palavra de Deus diz: eis que eu te ofereço bênçãos ou maldições, morte ou vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Toda vez que nós desobedecemos aos mandamentos, a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia, a espada do Espírito, nós vamos estar atraindo morte e destruição. E a vida abundante vai desaparecer, ou nunca vai chegar. E toda vez que a gente obedecer, então nós vamos ter bênçãos e vida em abundância. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E Deus é fiel. Então, se você quer alcançar essa vida em abundância, você precisa se render ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e andar em obediência com sua palavra. Irmão, não adianta você ir para a igreja de segunda a domingo, fazer a obra do Senhor, fazer tudo se você não anda em obediência. Cada versículo da Bíblia, cada mandamento, nós precisamos andar em obediência. Porque se a gente desobedecer, a gente vai estar atraindo Satanás, vai estar abrindo as portas para Satanás, os demônios e as consequências do pecado. Então, é uma escolha. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, nós não podemos, irmão, perder a nossa vida abundante aqui por causa dessas portas abertas. Nós precisamos fechar essas portas para que nós possamos alcançar a vida abundante prometida por Deus. Porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Lá nós não vamos ter morte, destruição, nem pecados para lutar, nem Satanás para nos tentar, nem doença, nem miséria, né? Nós vamos estar na glória. Aqui é a vida abundante, é aqui, é agora, é hoje. O tempo de buscar Deus é hoje. Não deixe para amanhã, irmão. É aquele ditado que diz: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, irmão. Amanhã pode ser tarde. Amanhã, irmão, pode ser tarde. Busca a Deus enquanto se pode achar. É isso. Eu espero que esse ensino abençoe a sua vida, porque abençoa a minha. E que Deus possa te dar sabedoria para você colocar esse ensino em prática na sua vida. Não somente ouvir, mas colocar em prática. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Graças a Deus.